Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre limites. Primeiro exemplo que eu escolhi para falar é esse limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Nós já observamos que isso daqui é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, que a princípio eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou usar algebrismos e uma parte trigonométrica e geométrica para mostrar esse limite. A princípio, a gente observa três entes geométricos aqui. O triângulo OPM, o setor circular OPM e o triângulo OPN. Dessa forma, nós podemos observar as seguintes áreas desses entes geométricos que eu acabei de falar. O primeiro deles é o triângulo OPM. Nós observamos que todo círculo trigonométrico tem raio igual a 1. Então, a base aqui é igual a 1, a base desse triângulo. A altura eu chamei de H. Observe que o H corresponde exatamente ao seno de x. Então, a área desse triângulo vai ser base vezes a altura, que é seno de x, sobre 2. E aí a gente gerou isso. A área do setor circular vai ser o ângulo vezes o raio sobre 2. E o triângulo OPN, nós observamos que a base dele continua sendo igual a 1, que é a distância de O até P, e a altura dele é a tangente de x, que é o prolongamento desse ângulo, né, até atingir essa retinha aí que eu coloquei de marrom, que é paralela ao eixo Y. Então, a área desse setor, a área desse triângulo, vai ser base, que é 1, vezes a altura, que é a tangente de x, sobre 2. E aí, nós obtemos essa seguinte desigualdade simultânea que está aí. E ela, gente, nós podemos observar que se eu multiplico todos os fatores por 2 e divido todos os fatores por seno de x, eu obtenho 1 menor que x sobre seno de x, que é menor do que eu multipliquei por 2 e dividi por seno. A tangente não é seno sobre cosseno? Então, aqui fica 1 sobre cosseno, ó, porque o seno eu dividi todo mundo por seno e multipliquei todo mundo por 2, né? Então, nós obtivemos essa desigualdade que está aí. Observe que ela tá ótima para a gente usar o teorema do sanduíche, gente. Por quê? O que o teorema do sanduíche nos diz? Que se eu tenho uma função que está entre outras duas funções e essas outras duas funções tenderem ao mesmo valor, então a do meio também vai tender a esse mesmo valor. E aqui acontece isso, olha, limite da constante é a própria constante, né? Cosseno de x quando x tende a zero é um valor que se aproxima de 1. Então, olha, os dois limites que a função x sobre seno de x tendem a 1. Portanto, esse daqui também vai tender a 1 pelo teorema do sanduíche. O teorema do sanduíche nos garante isso. E aí nós usamos aquela outra propriedade que fala o seguinte, tá vendo que a gente não mostrou que seno de x sobre x, a gente mostrou o contrário. Só que se x sobre seno de x tende a 1, nós podemos garantir que esse daqui também vai tender a 1. Por quê? Porque, olha, seno de x sobre x é a mesma coisa de 1 sobre x sobre seno de x. E aí, olha o que está acontecendo. Esse daqui nós mostramos pelo teorema do sanduíche que tende a 1. Logo, isso tende a 1 sobre 1, que é igual a 1. E aí, nós mostramos o limite fundamental. Uma observação é que tem que ser x tendendo a zero e não x tendendo a outra coisa. Então, o limite fundamental é seno de x sobre x quando x tender a zero, hein? Lembra disso. E esse limite aqui, olha, x tendendo a mais infinito da função seno de x sobre x. Observa que a função é a mesma do exemplo anterior. Porém, agora eu quero saber quando x cresce indefinidamente. E aí eu uso essa exploração de linguagem e falo x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito,
significa que eu quero um x tão grande quanto eu conseguir. Só que você concorda que o x maior que eu sempre consigo x maior ainda, que isso que é a noção de x tender a mais infinito. E aí, quando esse x está tendendo a mais infinito, eu tenho que esse numerador, que é seno de x, está oscilando, né? Que é essa ondinha que eu coloquei aí. E o denominador está tendendo a mais infinito. Então, o que a gente observa? Que a função seno de x, ela está entre menos 1 e 1, né? Porque a imagem dessa função é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Isso significa que seno de x está sempre entre menos 1 e 1, gente. E aí eu olho e penso assim, olha, se eu divido todos esses fatores por x, por que eu posso dividir todos esses fatores por x? Porque eu estou em x tendendo a mais infinito, eu estou longe do zero. Então, eu posso fazer isso. O x igual a zero não está incluso no meu raciocínio, porque eu quero ver o comportamento dessa função seno de x sobre x lá em mais infinito, quando esse x está tendendo a mais infinito. E aí, quando eu faço isso, eu observo que aqui eu tenho todas as condições do teorema do sanduíche ou teorema do confronto sendo satisfeitas. Por quê? 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso é uma quantidade que está tendendo a zero. Menos 1 sobre x também está tendendo a zero. O que o teorema do sanduíche fala? Que quando eu tenho uma função que está entre outras duas e que essas outras duas tendem a um valor, essa do meio vai tender ao mesmo lugar, né? Ao L, nesse caso, L igual a zero. Então, esse limite de seno de x sobre x, eu posso colocar que, pelo teorema do sanduíche, as condições estão satisfeitas, o teorema do sanduíche me garante que esse daqui também vai tender a zero. Por isso que esse limite é zero. Por que isso está acontecendo, gente? A função seno de x é uma função que está limitada a esse intervalo. Essa quantidade do denominador é uma quantidade que está indo a mais infinito. Então, ela é enorme, é uma quantidade gigantesca. Tão gigantesca quanto eu queira, quanto você queira. E aí, a gente tem uma coisa limitada em cima, limitada entre menos 1 e 1, e uma quantidade que explode para mais infinito. Esse resultado vai estar tendendo a zero, então esse limite é zero. E esse cosseno de x sobre x? Como que fica? Será que dá infinito? Será que dá zero? O que dá? Eu sei que o numerador, que é o cosseno de x, quando x tende a zero, fica valores próximos de 1. Então, no numerador, está tendendo a 1. Esse denominador está tendendo a zero. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso olhar os limites laterais. Então, olhando os limites laterais, eu separo em 0 à direita e 0 à esquerda. O que está acontecendo? O numerador, gente, nos dois casos, ele continua tendendo a 1. Só que o denominador, por um lado, ele tende a zero positivo, né, com valores próximos de zero, mas à direita de zero. E embaixo o denominador também tende a zero, só que com valores negativos, ó. Tende a zero com valores positivos. Numerador tende a 1 dos dois lados. Então, olha só, eu tenho uma unidade no numerador tendendo a zero à direita, eu vou ter, então, uma quantidade infinita positiva. E aqui eu vou ter uma quantidade infinita negativa. E nesse caso, eu vou falar que esse limite não existe. Por quê? Para o limite existir, ele tem que ser um número real. Às vezes, eu uso o abuso de linguagem e falo assim, o limite de não sei quem é igual a mais infinito. Mais infinito, gente, não é um número, é uma quantidade infinita, que às vezes eu represento igual a mais infinito. Só que para o limite existir, ele tem que ser um número L real, não pode ser infinito, ok? Então, esse limite não existe. Olha o exemplo 4. Limite de x tendendo a mais infinito dessas duas raízes aí. Observa que a primeira raiz tende a mais infinito, quando esse x for para mais infinito, menos a segunda que também tende a mais infinito.
Então, nós temos aqui uma indeterminação que eu chamo de indeterminação do tipo infinito menos infinito. Nós vamos precisar fazer um algebrismo, que é aquele conjugado, nesse caso. Quando eu aplico, então, o conjugado, eu observo que eu não altero o meu limite, porque esse conjugado, quando eu aplico multiplicando e dividindo, ele é equivalente a multiplicar por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu não altero em nada o meu limite que eu estou calculando. É importante salientar isso, porque muitas pessoas fazem errado, saem multiplicando por que quiser e está alterando o resultado. O conjugado, ele não altera, porque ele equivale a uma fração 1 dividido por 1, que é 1, tá? Por que eu uso o conjugado? Porque olha o numerador. Eu tenho A menos B, que multiplica A mais B. E aí a gente usa isso, que é muito simples, porque aí fica A ao quadrado menos B ao quadrado, quando eu multiplico. E uma raiz ao quadrado é o que está dentro dessa raiz. Então, fica só x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado menos 1. É importante salientar que a gente precisa colocar esse parênteses aqui, olha. Se você não coloca, você erra todo o raciocínio. Então, agora vamos fazer, olha, x ao quadrado menos x ao quadrado no numerador, a gente chega só em 2. Então, eu tenho no numerador igual a 2. Certo? Porque vai dar 1 mais 1, que é 2. E eu tenho esse denominador. E aí, o que eu observo agora? Agora, o meu denominador está indo para mais infinito com mais infinito. Ok? Que dá infinito. Então, eu tenho uma quantidade fixa igual a 2 no numerador, 2 unidades. E uma quantidade infinita no denominador. Por quê, gente? Porque mais infinito com mais infinito tende a mais infinito. Isso vai me dar um resultado muito pequeno. Quanto mais eu vou para mais infinito, esse resultado fica menor ainda. Por isso que eu falo que ele é igual a zero. Por último, gente, esse limite que eu coloco aqui, que é um limite que também é uma indeterminação. Por quê? Olha o que está acontecendo. No numerador, eu tenho uma quantidade infinita aqui ao quadrado, menos infinito, e eu tenho dividido por menos infinito. Então, nós observamos que isso daqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí, como que eu resolvo isso? É bem simples, eu preciso, todas as vezes que isso acontece, ir colocando fatores em evidência, de modo a excluir essa indeterminação. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou, então, colocar o x ao quadrado em evidência dentro da raiz quadrada. Quando eu faço isso, eu obtenho essa continha que está aí. Eu coloquei em evidência o x ao quadrado dentro da raiz quadrada. E aí, eu obtenho, então, que a raiz quadrada de um produto, eu posso separar no produto das raízes, desde que essas raízes sejam positivas, né? O que está dentro seja positivo. Isso acontece porque mesmo que o x está indo para menos infinito, quando ele está muito grande, depois nós vamos ver que as duas raízes ficam positivas, tá? E aí eu venho a terceira coisa, que é raiz quadrada de x ao quadrado. Muitas pessoas pensam que a raiz quadrada de x ao quadrado, ela é igual a x. Só que não é, gente. A raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x. Por que a gente tem que salientar isso? Porque isso vai fazer diferença na hora de resolver o limite aqui, tá? Então, olha só, raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, porque se o x for positivo, é ele próprio. E se o x for negativo, vai ficar menos x. Nesse caso, como eu estou examinando o limite de x tendendo a menos infinito, ele é negativo. Então, o módulo de x vai ser menos x. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, menos x dividido por esse x vai dar o quê? Menos 1. Então, eu vou escrever, ó, limite x tendendo a menos infinito, menos 1 vezes essa raiz que está aí, ó. 3 mais 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, tá quase, olha. Por quê? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho x tendendo a menos infinito, eu tenho que esse valor aqui ele vai tender a zero, eu tenho que esse valor aqui também tende a zero,
Então, sobra aqui, ó, raiz de 3 vezes menos 1. Então, o resultado do meu limite é menos a raiz de 3. Ok? Com isso, eu termino aqui a nossa revisão. Muito obrigada, atenção. Espero que vocês tenham aprendido, revisado limites. Até a próxima. Tchau!